Este é o programa Saber Direito, programa que interessa a estudantes, universitários, bacharéis e a própria população leiga do país, porque divulga elementos fundamentais de cidadania, do direito e da legislação brasileira. Contato com este programa pode ser feito através do e-mail saberdireito@stf.jus.br. Eu sou Fernando Gugel Pimenta, advogado e juiz do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, autor do livro Fidelidade Partidária à luz da Resolução 22.610/07 do Tribunal Superior Eleitoral. E este nosso curso, que agora se inicia com a sua quinta e última aula, é exatamente sobre fidelidade partidária. Essa matéria que tem sido objeto de opiniões tão divergentes, essa matéria que se apresenta com muita complexidade e cercada de muita polêmica, mas que também se revela muito importante para o aperfeiçoamento das instituições democráticas do país e muito importante também para o cumprimento das propostas e cláusulas fundamentais da Constituição brasileira. Nas aulas anteriores, nas 4 aulas anteriores, nós falamos sobre os partidos políticos, falamos da essencialidade dos partidos políticos para os objetivos da perfeita representação da população e para a consecução dos objetivos de uma completa soberania popular através do voto, mostrando que as posições majoritárias defendem o partido político como o meio ideal de aproximar o eleitor da sua representação no poder, tanto no poder executivo como no poder legislativo. E vimos também o que é fidelidade partidária, isso já foi definido numa frase simples, dizendo que a fidelidade partidária é a lealdade do filiado ao ideário do seu partido. Vimos a moderna tendência normativa do Supremo Tribunal Federal, que tem decidido sobre temas tão complexos e que interessam tão de perto a sociedade brasileira e a população, temas como células-tronco, nepotismo, cláusula de barreira e este tema da fidelidade partidária. Vimos também, e é importante relembrar, como a Justiça Eleitoral tem características próprias pelo fato de responder consultas, pelo fato de elaborar normas como essa resolução que elaborou para cumprir uma determinação do Supremo Tribunal Federal, havendo dessa forma entre o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral uma tal conjugação de interesses para a obtenção da prática da justiça, de forma que o Tribunal Superior Eleitoral encontra-se, pelo menos na visão do Supremo Tribunal Federal, encontra-se perfeitamente aparelhado e legitimado para emitir normas sobre essa questão da fidelidade partidária. Terminamos a quarta aula, a aula anterior, iniciando a análise, artigo por artigo, da Resolução 22.610. E vimos o seu preâmbulo, no qual fica consignado que essa resolução está sendo emitida para dar cumprimento ao que decidiu o Supremo Tribunal Federal em mandados de segurança impetrados por partidos políticos, e está sendo emitida também com supedâneo no artigo 23, inciso 18 do Código Eleitoral, que permite e autoriza o Tribunal Superior Eleitoral a emitir instruções, resoluções para execução das leis eleitorais. Vimos que o artigo 1º da resolução estabelece 4 hipóteses de justa causa para a desfiliação, hipóteses essas que têm o condão de evitar a perda do mandato por parte do filiado, digamos assim, infiel. Fiel no sentido de que saiu do partido. E, após comentarmos o inciso 1º, que é uma hipótese de justa causa, relacionada com a criação de um novo partido, o inciso 2º, que fala da fusão de partidos, e o inciso 3º, que fala da mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário, vamos examinar agora o inciso 4º, do parágrafo 1º, que considera justa causa a grave discriminação pessoal. Essa hipótese de grave discriminação pessoal é uma hipótese que só se prova subjetivamente. Não tem nada que objetivamente possa ampará-la, a não ser
uma declaração, digamos, do presidente do partido, no âmbito municipal, no âmbito estadual ou no âmbito federal, dizendo que discriminou, ou que não quer aquele candidato no seu partido, ou que nas próximas eleições o partido não vai dar legenda para ele registrar a sua candidatura. Mas isso é uma coisa que de impossível de acontecer, porque seria o presidente do partido abrindo mão de recobrar o mandato para si. Mas, na grande maioria dos casos dos processos de desfiliação, dos processos de perda de mandato, a defesa alega justa causa, como justa causa, a grave discriminação pessoal. É a vedete das contestações. Só aparece esse motivo. Mas muitas decisões já foram tomadas dizendo que dissabores partidários, brigas internas no partido, né, divergências de opiniões, até mesmo discussões mais exacerbadas, isso são dissabores relativos, normais, relativos à convivência na vida partidária. Isso não pode ser tomado como uma grave discriminação pessoal, sendo que essas alegações não são levadas em conta. Isso fica a crédito dos naturais desencantos da convivência partidária e, nos casos de políticos e de pessoas que pretendem candidatar-se a cargos públicos e os cargos não são muitos, é até muito natural a ocorrência desse tipo de conflito, sem que isso pudesse resultar no entendimento de que é uma grave discriminação pessoal. Aliás, as próprias palavras que contêm essa hipótese de justa causa, elas são palavras que refletem um certo peso, né? Grave, não pode ser qualquer discriminação pessoal, tem que ser uma grave discriminação pessoal. É preciso que também exista uma discriminação. Discriminação também é uma palavra forte, é uma palavra que carrega no seu conteúdo um elemento de muita força. Então é preciso que haja uma grave discriminação à pessoa. Realmente é difícil aceitar, embora essas hipóteses estejam aí, mas essa hipótese de grave discriminação, pessoal, não é fácil de ser aceita. Embora ocorra, e lá mesmo no Rio Grande do Norte nós julgamos alguns casos em que se reconheceu a grave discriminação pessoal. Porque pode realmente acontecer, mas é preciso que isso seja muito bem provado, com documentos, ou com prova testemunhal, algo que solidifique a decisão que possa negar, uma decisão que possa negar a devolução do mandato ao partido. É preciso realmente que seja, como diz o teor da lei, uma grave discriminação pessoal. É preciso que haja um tratamento diferenciado, uma coisa que justifique essa discriminação. Numa representação julgada, que pelo desembargador, ele disse o seguinte: consigne-se que somente fatos objetivos, sérios, repudiados severamente pela consciência jurídico-moral, poderão ser considerados como justa causa. Quer dizer, não é qualquer briguinha, não é qualquer casinho, não é qualquer afronta que pode ser considerada como justa causa, não. É preciso que sejam realmente casos sérios, e ele diz aqui, repudiados pela consciência moral, quer dizer, uma coisa muito grave. Não é fácil você provar uma grave discriminação pessoal como motivo para desfiliação partidária. E se o desfiliado, ao contestar a ação, não conseguir elementos, não conseguir reunir elementos, não conseguir reunir provas bastantes e suficientes e necessárias para comprovar de que é vítima de grave discriminação pessoal, forçosamente a ação será julgada procedente quando ingressada pelo partido e será decretada a perda do mandato. Vamos agora ver, que a gente leu aí o artigo 1º e seu parágrafo 1º. Vamos passar agora, dentro da continuidade da leitura do texto da resolução, ao parágrafo 2º do artigo 1º. Quem poderia ler para mim? O político não formular o pedido dentro de 30 dias de desfiliação, pode fazê-lo em nome próprio, nos 30 subsequentes, quem tem interesse jurídico ou o Ministério Público Eleitoral. Muito bem.
o caput do artigo 1º diz que qualquer partido político poderá pedir o mandato do infiel, né, daquele que se desfiliou sem justa causa. Mas pode ser que o partido não peça. E se o partido não pedisse, ele teria se desfiliado, sem qualquer justa causa, porque isso pode haver até um acordo, uma compensação, uma conversa, um fim de mandato, uma compensação financeira, um meio heterodoxo qualquer que justifique essas coisas, né? Então a resolução previu isso. Quando o partido não formular o pedido dentro de 30 dias, pode fazê-lo em nome próprio nos 30 dias subsequentes, quem tem interesse jurídico ou o Ministério Público Eleitoral. Então, temos aqui duas situações. Eu vou começar a análise pela segunda, né? O Ministério Público Eleitoral. Diz que o Ministério Público Eleitoral pode pedir esse mandato. Mas pedir para quem, né? Seria o Ministério Público pede porque ele seria, como custos legis, né, teria que defender a moralidade pública, qualquer coisa desse tipo, né? Em alguns estados, o Paraná, por exemplo, que processou mais de 1000 processos desses, lá no Rio Grande do Norte foram quase 100, não chegaram a tantos, a maioria dos pedidos foi formulada pelo Ministério Público. Lá no Rio Grande do Norte, o Ministério Público não formulou nenhum pedido. E a crítica que se faz é o seguinte, que isso não é atribuição do Ministério Público. O Ministério Público tem o seu estatuto, tem suas atribuições, né? Então eles dizem, não, mas o Ministério Público, isso não é atribuição do Ministério Público. Então o Ministério Público agora vai passar a ser agora advogado de partido político. Se o partido não pediu, o Ministério Público não vai pedir. Você faz esse tipo de ponderação, né? Mas em alguns estados, o Ministério Público entendeu que devia pedir e pediu o mandato. Bom, agora, quem tem interesse jurídico? A resolução usa essa expressão, quem tem interesse jurídico. Então, seria quem tem interesse jurídico no mandato. Fora o partido e o Ministério Público, quem teria interesse jurídico? O suplente, né? Seria um interesse jurídico mais imediato, já que o partido não pediu, o Ministério Público não pediu, que, aliás, o Ministério Público e quem tem interesse jurídico tem que pedir nos 30 dias subsequentes. Esse prazo não é sucessivo para um ou para outro, não. Só é sucessivo do partido para esses dois, né? Então, seria o suplente, quem tem interesse jurídico. Aí, já falamos aqui, o suplente do partido ou da coligação, né? Você já perguntou e eu expliquei que a decisão do tribunal é que é o suplente do partido e não da coligação. Por quê? O que se entende é que o mandato é do partido, que a quebra foi contra o ideário partidário, que as coligações são partidos, entre aspas, temporários, não tem uma existência partidária própria, que a coligação se encerra no dia mesmo da eleição. Então, a justificativa é forte, embora também é forte a favor da coligação, porque o quociente partidário para a definição das vagas é feito após as eleições, com base na votação apurada pela coligação, e não por cada partido de per si, isoladamente, né? Muito bem. Então, o primeiro suplente do partido. E se o primeiro suplente do partido não pedir, será que o segundo pode pedir? Ele teria esse interesse jurídico? Porque o partido não pediu, o Ministério Público não pediu, o primeiro suplente não pediu. O segundo suplente teria esse interesse jurídico? Como seria para ele essa decisão de cassação? Ele sairia da condição de segundo suplente e passaria para primeiro, né? Porque o primeiro iria assumir, mesmo sem ter pedido. Então ele até que vislumbra uma hipótese de chegar lá, né? Até que vislumbra uma hipótese. Mas, veja bem, essa questão de fidelidade partidária, ela é muito polêmica, é muito complexa. Então, a gente viu decisões, ao fazer aqui o estudo, a gente viu decisões dos dois lados. Há quem diga que o segundo suplente, sim, poderia ter esse interesse de passar a primeiro suplente, né? Mas é um argumento frágil, né? É um argumento frágil, que não se sustenta, porque ele não iria assumir o mandato que foi cassado. Então, realmente, o interesse, digamos assim, ele pode até ter interesse, mas interesse jurídico não. Poderia até ser assim. Realmente não se
pode chegar a esse ponto, porque aí a gente poderia dizer assim, mas então o terceiro suplente também tem interesse, o quarto tem, porque todo mundo ia subir um degrauzinho na suplência, não é verdade? Então isso não, o entendimento majoritário dos tribunais é que somente o primeiro suplente teria interesse jurídico em requerer o mandato, né? Falamos na crítica à legitimidade ativa do Ministério Público. O Ministério Público não pode ter interesse jurídico para ajuizar pedido de devolução, a gente já examinou isso, né? Qualquer cidadão também talvez pode alegar um interesse jurídico, por exemplo, o eleitor. Se fôssemos tão longe, né, poderia chegar a esse ponto. O eleitor que votou naquele que foi cassado. Pelo partido. E de repente toda a sociedade tem interesse. Então, ia ser uma coisa sem fim, né? Realmente, acho que esse interesse jurídico, ele tem que parar naquela pessoa que teria, sim, com a cassação, de assumir o lugar daquele que foi cassado, né? Teria que ter, o interesse jurídico só pode ser compreendido com essa extensão. Vamos ler, então, o parágrafo 3º do artigo 1º. Parágrafo 3º. O mandatário que se desfiliou ou pretende desfiliar-se pode pedir a declaração de existência de justa causa, fazendo citar o partido na forma dessa resolução. Esse parágrafo 3º, ele se apresenta de uma forma muito clara. Acho que não precisa maior explicação, a não ser o seguinte: isso é o que está acontecendo, e isso é o que a gente pode até aconselhar o telespectador que esteja exercendo um mandato de vereador ou de deputado, e com essa perspectiva, após as eleições municipais que ocorreram em outubro de 2008, de repente tem muita gente insatisfeita com o seu partido, mas assim como o conselho para preservar o seu mandato, é interessante que ele não tome a decisão unipessoal e unilateral e precipitada de pedir o desligamento do partido, porque com toda certeza ele vai perder esse seu mandato. E esse mandato que deve ter conseguido com muito suor e com muita despesa e com muita luta, como só ia acontecer nessas disputas eleitorais, né? Então, o mandatário que quer se desfiliar, e eu sei já de vários casos que que ocorreram após as eleições, as últimas eleições ocorridas em 2008, ele tem que, então, pedir essa declaração perante a Justiça Eleitoral, ele tem que ajuizar uma ação de existência de justa causa, onde ele venha a aprovar com documentos, com reportagens de jornal, com declarações feitas pelos seus adversários ou por ele próprio, onde ele possa provar com prova testemunhal séria, idônea. Ele tem que se dirigir. Se for um vereador, ele tem que se dirigir ao Tribunal Regional Eleitoral e pedir a declaração de existência de justa causa. Se for um deputado federal, ele se dirige ao Tribunal Superior Eleitoral. Se for um deputado estadual, ele se dirige também ao Tribunal Regional Eleitoral. No seu próprio estado, ele formula esse pedido de declaração de justa causa. Seria uma precipitação para o exercente de cargo eletivo, a esta altura, porque essa resolução, ela, podemos dizer assim, eu vou até fazer um parágrafo, tinha um jurista mineiro, Aliomar Balieiro, se eu não me engano, e ele chegava a afirmar, o telespectador deve se lembrar que era um homem muito ilustre, parece que foi até ministro do Supremo, ele disse que no Brasil as leis eram como vacinas, umas pegam e outras não. Então, essa resolução do TSE, embora não seja uma lei, é uma resolução sobre fidelidade partidária, editada pelo Tribunal Superior Eleitoral, mas parece que essa pegou, porque muita gente já foi cassada com base nisso e não tem havido retorno. Os mandados de segurança impetrados junto ao Supremo Tribunal Federal, como nós vimos, têm sido julgados de forma a confirmar a legalidade e a constitucionalidade da resolução e dos procedimentos nela definidos. Então, é da maior importância que quem queira se desfiliar do partido a esta altura, e a gente viu que não tem havido mais essa troca exacerbada de partido, a resolução atingiu, inclusive, os seus objetivos. Eu acho que o que falta agora seria bom para a democracia, seria bom que o Congresso Nacional definisse normas de fidelidade partidária. E tão aproximadas quanto possível dessas que foram definidas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Vamos para o artigo 2º, também um artigo complexo e polêmico, o artigo 2º da resolução. Podemos ler aí, o pessoal, um dos alunos que me ajuda aí com a leitura.
Artigo 2º. O Tribunal Superior Eleitoral é competente para processar e julgar pedido relativo a mandato federal. Nos demais casos, é competente o Tribunal Eleitoral do respectivo Estado. Esse artigo 2º estabelece a competência para apreciação dos processos. Foi um artigo muito atacado e foi esse artigo que foi considerado inconstitucional pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado da Bahia na sessão do dia 12 de março de 2008, porque entendeu o Tribunal da Bahia que, com base no artigo 121 da Constituição Federal, as normas que dispõem sobre competência só podem ser estabelecidas por lei complementar e não mediante resolução. Esse artigo também foi contestado pelos vários mandados de segurança das uniões de vereadores e não precisa eu estou relacionando esses argumentos porque à primeira vista realmente são argumentos fortes, mas depois que o Supremo falou, não se pode mais dizer nada, dizer que é constitucional, até que o Supremo emita amanhã ou depois uma nova interpretação. Ou até que, porque na hora que surgiu uma lei sobre esse assunto, essa resolução cai. Porque a lei é maior do que a resolução. Então, na hora que o Congresso editar uma lei disciplinando tudo isso, e a discussão está posta há bastante tempo, durante o ano de 2008 isso foi muito discutido. Há parlamentares que sugerem que exista durante o mandato uma espécie de uma janela, um prazo de 30 dias para quem quiser trocar de partido, trocar. Existe essa sugestão, né? Assim, um ano antes da eleição, seria uma norma parecida com essa. Quem quiser se candidatar, ele tem que estar afiliado ao partido. Essa norma existe hoje, né? Na lei dos partidos políticos. Ele tem que estar afiliado ao partido um ano antes da data da eleição. Então, sobre essa questão da fidelidade partidária, alguns parlamentares sugerem que um ano antes, quer dizer, um ano e um mês antes, abra-se uma janela de 30 dias para quem quiser mudar de partido, mudar. É uma sugestão que tem sofrido também críticas. Muitas pessoas acham que não, que isso vai falsear o princípio da fidelidade partidária, que foi tão bem definido, né? Mas poderia até ser uma oportunidade, realmente, uma ocasião para se fazer uma arrumação partidária num prazo mais ou menos razoável. Bom, eu estou aqui só mencionando, porque realmente a discussão está posta, mas deixemos que os parlamentares, como representantes da vontade popular, decidam a respeito, né? Enquanto não decide, fica valendo aqui a nossa resolução. Vamos ao artigo 3º da resolução. Artigo 3º. Na inicial, expondo o fundamento do pedido, o requerente juntará a prova documental da desfiliação, podendo arrolar testemunhas, até o máximo de 3, e requerer justificadamente outras provas, inclusive requisição de documentos em poder de terceiros ou de repartições públicas. Muito bem. Essa resolução, ela cumpre, como já dissemos aqui, a determinação do Supremo de fazer as normas que possam resultar na cassação desses mandatos, daqueles que praticaram infidelidade partidária, e eu complemento infidelidade partidária eleitoral, porque se não existissem essas normas, poderia ser entendido que todo mundo que estivesse no exercício do mandato seria atingido pela resolução. Então, a resolução tem essas normas para isso. E ela disciplina também o que pode ser feito, né? Na inicial, o partido, ou o suplente, ou o Ministério Público, é isso mesmo, expondo o fundamento do pedido, junto à prova documental da desfiliação e pode arrolar até o máximo de 3 testemunhas, que é uma das críticas também que são feitas à constitucionalidade. Acham os doutrinadores, alguns doutrinadores, que não se pode reduzir o número de testemunhas somente a 3, quando o Código de Processo Civil estabelece um número maior de 8, 10 testemunhas, dependendo de cada caso que precisa ser provado, né? E pode-se pedir outras provas, inclusive requisição de documentos. Essa é a questão das provas. Podemos, como isso aqui também é muito objetivo e já diz tudo, podemos passar para a leitura do artigo 4º da resolução. Artigo 4º.
O mandatário que se desfiliou e o eventual partido em que esteja inscrito serão citados para responder no prazo de 5 dias contados do ato da citação. Parágrafo único. Do mandado constará expressa advertência de que, em caso de revelia, se presumirão verdadeiros os fatos afirmados na inicial. O artigo 4º estabelece uma hipótese de litisconsórcio passivo do partido ao qual o infiel se filiou. Né? Ele estava exercendo o mandato, se desfiliou do partido pelo qual foi eleito e ingressou no novo partido político. Então, a resolução achou por bem, porque esse novo partido que recebeu aquele parlamentar, ele passou a contar com mais um parlamentar no seu partido, né? Então aí sim ele teria um interesse jurídico tal que qualquer solução que fosse dada ao pedido de declaração de perda de mandato, forçosamente vai atingir o partido no qual ele ingressou. Por isso que é estabelecida a necessidade de se estabelecer o litisconsórcio passivo necessário do partido para qual o infiel se transmudou. O parágrafo único também foi lido. Do mandato constará expressa advertência de que em caso de revelia se presumirão verdadeiros os fatos afirmados no inicial. Esse parágrafo ele praticamente reproduz o artigo 285 do Código de Processo Civil, que diz que do mandato constará que, não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos pelo réu como verdadeiros os fatos articulados pelo autor. Então, isso também repete uma disposição que já se encontrava na própria legislação processual civil. Requisitos da contestação, artigo 5º. Na resposta, o requerido juntará a prova documental, podendo arrolar testemunhas até o máximo 3, e requerer justificadamente outras provas, inclusive a requisição de documentos em poder de terceiros e repartições públicas. Esse artigo 5º, ele se preocupa com igualdade de direitos, né, e dá ao requerido a mesma oportunidade que tem o requerente de fazer prova, né? Ele é uma repetição, apenas ele diz que, no caso, o réu terá a mesma oportunidade de arrolar testemunhas e ele repete o texto do artigo 3º, no caso aí proporcionando ao réu essa oportunidade de arrolar testemunhas e outros documentos. Artigo 6º. Decorrido o prazo de resposta, o tribunal ouvirá em 48 horas o representante do Ministério Público, quando não seja requerente, e em seguida julgará o pedido em não havendo necessidade de dilação probatória. A resolução disse, nós já vimos isso desde o começo, que o Ministério Público ele pode ser requerente desta ação. Pode figurar como parte autora no processo. Nesse caso, o Ministério Público tem, assim como as partes, o prazo comum de 48 horas para as alegações finais. Porque, inclusive, esse prazo é comum. Não vai primeiro para o autor, nem depois para o réu, não. Prazo comum. No caso, como o Ministério Público também pode ser autor, ele teria esse prazo comum de 48 horas. Entretanto, quando o Ministério Público não for parte autora, e é bom já que a gente note isso, porque o Ministério Público ele atua em todos esses processos como custos legis, né? Quando ele não for parte autora, o Ministério Público, então esse prazo de 48 horas não se aplica, porque ele aí não vai apresentar alegações finais. O Ministério Público aí, no caso, irá apresentar um parecer, intervindo como fiscal da lei, tendo vista dos autos após as partes trazerem as suas alegações finais. Ele precisa ter conhecimento das alegações finais das partes para poder, então, ingressar no processo, não é ingressar, para poder dar um parecer no seu processo, como fiscal da lei. Aliás, é o que lhe assegura o artigo 83, primeiro, do Código de Processo Civil. Artigo 8º da resolução. Incumbe aos requeridos o ônus da prova de fato extintivo, impeditivo ou modificativo da eficácia do pedido. Olha que coisa interessante nesse artigo 8º, né? O partido pede a cassação do mandato do parlamentar que se desfiliou. E o partido, ou o suplente que pede a cassação desse mandato, só precisa provar que houve a desfiliação. Nada mais. Provar a desfiliação e, se houver revelia, já está julgado o processo pela cassação. Porque o artigo 8º diz que incumbe aos requeridos, quer dizer, incumbe ao mandatário que se desfiliou, incumbe a ele o ônus da prova de fato extintivo,
impeditivo ou modificativo da eficácia do pedido. O que acontece aqui? Há uma inversão do ônus da prova. Isso aqui é uma verdadeira inversão do ônus da prova. Cabe ao réu provar o que está alegando e não ao autor. Porque realmente, nesse caso, o autor só precisa provar a desfiliação. Nada mais do que isso. Passando para o réu, então, o ônus da prova. Há uma inversão do ônus da prova, como ocorre em muitas outras situações, como ocorre, por exemplo, no Código do Consumidor, quando há inversão do ônus da prova. Aqui há uma inversão do ônus da prova, o que prova que há realmente uma valorização da permanência do mandato com o partido. Vamos para a leitura do artigo 9º. Artigo 9º. Para o julgamento antecipado ou não, o relator preparará voto e pedirá a inclusão do processo na pauta da sessão seguinte, observada a antecedência de 48 horas. É facultada a sustentação oral por 15 minutos. Esse artigo, ele reforça, nesses casos, a linha de rito processual sumaríssimo, né, rito processual célere, né, porque ele diz que o relator tem que incluir o processo na pauta da sessão seguinte. Quer dizer, não pode receber o processo com as alegações finais, com o parecer do Ministério Público, na pauta da sessão seguinte, aquele processo já tem que ir para julgamento. Essa resolução, ela teve também, entre os seus objetivos, a celeridade processual, e nós estamos lendo a resolução artigo por artigo e comentando, porque nesse caso aqui, embora interesse também ao telespectador leigo, mas interessa muito mais aos advogados e mais ainda aos mandatários, né, aos parlamentares. Eles têm que estar atentos a todas essas questões. E nas sessões de julgamentos, na sessão de julgamento, a resolução prevê que cada parte pode usar o uso da palavra e fazer a sua sustentação oral por um período de 15 minutos. Vamos ao artigo 10 da resolução. Julgando procedente o pedido, o tribunal decretará a perda do cargo, comunicando a decisão ao presidente do órgão legislativo competente para que imposse, conforme o caso, o suplente ou o vice, no prazo de 10 dias. Também está muito claro, né? Diz o artigo 10 da resolução, com muita clareza, que se o tribunal julgar procedente o pedido, decretará a perda do cargo e comunicará a decisão ao presidente do órgão legislativo, quer dizer, a Câmara de Vereadores ou a Câmara dos Deputados, para que imposse o suplente ou vice no prazo de 10 dias. Com essa redação, alguns tribunais entenderam que esse prazo de 10 dias contaria da própria sessão de julgamento. Reunido o tribunal, como vocês estão aqui reunidos, e julgado o processo, no final da sessão já se passaria um fax para o presidente da Câmara de Vereadores, dizendo que empossasse o suplente no prazo de 10 dias. Isso porque, primitivamente, só caberia da decisão, como eu falei, o recurso pedido de reconsideração. Mas esse prazo de 10 dias passou a ser contado, a jurisprudência foi se encaminhando para isso, passou a ser contado da publicação do acordo e não da data do julgamento. Se bem que a publicação do acordo, isso pode ser feito com muita rapidez, pode ser publicado no primeiro ou no segundo dia após o julgamento. E depois foi elastecido, e eu acho que, aliás, com muita justeza, para o trânsito em julgado do acordo. Porque o acordo, ele pode ser atacado por embargos declaratórios. E os embargos declaratórios podem, excepcionalmente, não é comum, e a gente que lida com o direito, como advogado ou como juiz, a gente sabe que 99% dos embargos declaratórios são protelatórios, eles não têm uma fundamentação mais sólida, mas existe sempre esse 1% com capacidade de reformar a decisão proferida. Então, os embargos declaratórios, eles podem ter efeito modificativo da decisão, né? E eu volto a repetir, os juízes também são seres humanos, ainda não são deuses, então eles podem se enganar. E esse prazo, então, para se comunicar ao presidente do órgão legislativo para empossar o suplente, ele passaria a contar realmente da publicação do acordo, se não fosse o acordo atacado por embargos declaratórios, e se for atacado por embargos declaratórios, esse prazo seria, então, do julgamento dos embargos declaratórios, né? Se comunicaria e se cumpriria esse prazo de 10 dias. Vamos então à leitura do artigo 11. Artigo 11. São
irrecorríveis as decisões interlocutórias do relator, as quais poderão ser revistas no julgamento final, de cujo acórdão cabe o recurso previsto no artigo 121, parágrafo 4º da Constituição da República. A redação primitiva desse artigo, como eu já disse, ela não permitia esse recurso do artigo 121, que esse é o recurso ordinário, seguindo o processo para exame pelo TSE. Porque uma coisa que eu acho que, inclusive, nessas 5 aulas eu ainda não falei, é o seguinte: esses processos da Justiça Eleitoral, por exemplo, quando se trata de cassar mandato de vereador, quando se trata de cassar mandato de prefeito, eles são julgados em primeiro grau pelo juiz eleitoral da zona eleitoral. Eles são julgados, quer dizer, eles são julgados no município. E dessa decisão tomada no município pelo juiz de primeiro grau, cabe recurso para o Tribunal Regional Eleitoral, que é a segunda instância eleitoral em cada estado da federação. E do julgamento do Tribunal Regional Eleitoral, cabe recurso para o Tribunal Superior Eleitoral. Essa resolução, ela inovou essa competência, e foi uma das críticas feitas à competência, porque ela disse o seguinte, que mesmo os processos contra vereadores, eles teriam que ser propostos originariamente no Tribunal Regional Eleitoral. Ele não seria julgado pelo juiz de primeiro grau. Então, propostos originariamente no Tribunal Regional Eleitoral e não cabendo recurso para o TSE, ficaria o processo apenas com uma instância de julgamento. Esse artigo 11... originariamente tinha essa redação. Foi até agora o único artigo que foi modificado pelo próprio TSE, examinando o mandato de segurança 3.699 da relatoria do ministro José Delgado. Em 11 de março de 2008, o tribunal deferiu a liminar e resolveu modificar a redação do artigo 11, admitindo o recurso ordinário. O prazo do pedido de reconsideração, quando não havia sido disciplinado o recurso para o TSE, o prazo do pedido de reconsideração era de 48 horas para o próprio TRE. Dificilmente também, como a gente pode ver, dificilmente essa decisão seria reconsiderada. Acho que em 99% dos casos a decisão seria inclusive porque era uma decisão colegiada, né? Era muito difícil ser reconsiderada essa decisão, né? Vamos então para o artigo 12, e já estamos quase terminando. Se a gente fosse comentar artigo por artigo, eu só me aventurei a comentar artigo por artigo essa resolução, porque são 13 artigos. Já pensou se a gente fosse comentar aqui, artigo por artigo, o Código de Processo Civil, que tem 1.220 artigos, né? Vamos ao artigo 12. O processo de que trata essa resolução será observado pelos tribunais regionais eleitorais e terá preferência, devendo encerrar-se no prazo de 60 dias. Mais uma vez, o Tribunal Superior Eleitoral quis ressaltar o caráter de celeridade que esses processos deviam ter, né? E como disse lá, o julgamento tem que ser feito num prazo de 48 horas, sustentação oral, 15 minutos, 3... aqueles prazos curtos, prazo de 48 horas para apresentação de alegações finais, inclusive quando o Ministério Público for parte. Então, ele disse que o processo será observado pelos tribunais e terá preferência, devendo encerrar-se no prazo de 60 dias. Quero aqui lembrar que esse prazo de 60 dias, ele é muito difícil de ser observado. Ele foi observado em alguns tribunais, inclusive lá no Rio Grande do Norte, no Pará, mas corria-se sempre o risco, porque todas as vezes que alguém contestou uma ação dessa, pediu para ouvir testemunhas. Não ia contestar sem pedir a oportunidade de fazer uma prova. Então pediu para ouvir testemunha. Para você ouvir testemunha, você tem que marcar uma audiência, tem que fazer as intimações. É um processo mais complicado, não é isso mesmo? Uma audiência dessa, eu fiz uma audiência lá no... Marquei para as 8 horas da manhã 2 audiências, uma para as 8 e outra para as 10. A de 8 horas terminou às 1 da tarde, comecei a fazer a outra, terminou às 6 horas da noite a outra. Então é uma coisa complicada, porque além dessas testemunhas, tem o depoimento pessoal das partes, que toda a vida pede, né? Os advogados pedem para ver se conseguem alguma coisa e você não pode deixar, porque é o princípio constitucional de ampla defesa e de contraditório. Nesse prazo de 60 dias, ele não foi
ele não foi, embora o objetivo fosse muito bom e embora tenha sido cumprido quando as partes não pediram produção de outras provas, mas bastava haver a produção, o pedido de produção de prova testemunhal, ou o pedido de produção de requisição de um documento tal ou qual uma repartição, que isso também está previsto na resolução, esse prazo de 60 dias não teria como ser cumprido. Vamos então para o artigo 13 e último da resolução. Artigo 13. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação, aplicando-se a pena às desfiliações consumadas após 27 de março deste ano, quanto a mandatários eleitos após o sistema proporcional e após 16 de outubro corrente, quanto a eleitos pelo sistema majoritário. Parágrafo único. Para os casos anteriores, o prazo previsto no artigo 1º, parágrafo 2º, conta-se a partir do início da vigência desta resolução. Quem era que poderia me dizer, talvez o próprio Plínio ou outra pessoa mais curiosa, por que esse prazo, essa desfiliação retroage a 27 de março de 2007? Consumadas após 27 de março deste ano, quanto a mandatários do sistema proporcional e após 16 de outubro, quanto aos eleitos pelo sistema majoritário. É complicado isso, né? Porque nós aprendemos nos bancos da faculdade que existem duas modulações de efeitos das leis, né? Pode dizer. Tem a ver com o caso de primeiro e segundo turnos das eleições? Não, e não é bem isso. Essa data de 27 de março sofreu severíssimas críticas dos constitucionalistas mais exacerbados, porque eles dizem, olha, não poderia essa resolução de 25 de outubro retroagir os seus efeitos, porque o princípio da irretroatividade das leis não é um princípio do direito brasileiro, é um princípio do direito universal. A lei ela não pode retroagir para prejudicar, ela só pode retroagir para beneficiar. Todos sabemos disso, né? Mas o tribunal entendeu o seguinte, que como a resposta da consulta 1398, formulada pelo partido DEM, foi dada e publicada no dia 27 de março de 2007. Então, toda a classe política sabia que a partir daquela data o TSE tinha fixado que os mandatos pertenciam ao partido e não ao eleito. E isso no caso dos mandatários do sistema proporcional. E após 16 de outubro de 2007, quanto aos eleitos pelo sistema majoritário, porque também foi nessa data que foi respondida a questão sobre os eleitos pelo sistema majoritário, né? Então, é uma questão complicada, porque realmente há uma retroação, mas, pelo menos, a perda do mandato não passou a ser automática, né? Precisa dessas datas e precisa de todo um processamento a ser cumprido pelo tribunal e pelas pessoas, né? E o parágrafo único, para os casos anteriores, o prazo previsto no artigo 1º conta-se a partir do início de vigência desta resolução. É também uma questão processual, que aliás foi muito discutida pelas partes. Como a resolução foi publicada no dia 30 de outubro, se a retroação seria 28 de novembro ou 29 de novembro, foi decidida depois pelo tribunal e a essa altura já é coisa do passado, porque esses prazos também já se extinguiram em relação a esses mandatários, né? A resolução, se pode dizer que ela continua valendo e vale para qualquer desfiliação que seja feita em qualquer época, né? Sendo que fica valendo aquele prazo de 30 dias, agora, não a partir da desfiliação, mas a partir da data, não a partir da data da resolução, mas a partir da desfiliação. Essas considerações que nós aqui fizemos, e já encerrando essa nossa última e quinta aula, elas tiveram um objetivo maior de discutir essas questões, essas proposições, tanto que nós fizemos incursões pela questão da reforma política, da qual a fidelidade partidária é parte, mas também discutimos a questão do financiamento de campanha, a questão da lista fechada e outros assuntos que merecem ser refletidos pela sociedade, porque sabemos que os
telespectadores da TV Justiça que estão assistindo esse nosso programa, Saber Direito, nem todos têm formação jurídica, mas têm sim formação de cidadania e poderá ser para eles muito importante esses conhecimentos, passando ao largo dessas questões processuais puramente jurídicas, mas a questão política, ela tem um interesse para toda a sociedade, para todos os cidadãos, e o cidadão brasileiro, principalmente depois da Constituição de 88, ele começou a respirar um ar de, digamos assim, de valorização própria. Isso a gente notou, as pessoas que lidam no judiciário, advogados e juízes, vocês não imaginam a quantidade de ações judiciais que foram promovidas pelas pessoas, né, que chegou inclusive a gerar necessidade de se criar esses juizados que inicialmente se chamavam juizados de pequenas causas e depois passaram a ser os juizados de ações cíveis e criminais, os juizados especiais, esses juizados de procedimentos rápidos, porque senão o Poder Judiciário ia ficar soberbado de tal forma, com o reclamo de cidadania feita pelo povo, pela população, pelos cidadãos, que não teria a menor condição de atendê-los. E esses juizados especiais hoje, inclusive, com a intensificação da informática, eles estão todos informatizados, pelo país afora, evidentemente que em uma ou outra cidade isso pode não estar acontecendo, mas eu digo, por exemplo, lá em Natal, que é uma capital ainda pequena, mas está tudo informatizado, não se usa mais papel nessas ações, não nessas aqui, que essas daqui precisam de papel, porque as coisas precisam ficar melhor formadas e provadas, essas da Justiça Eleitoral, né? Mas eu estou falando desses dados especiais só para dizer dessa ânsia de cidadania que foi despertada na população pela Constituição de 1988. A Constituição que foi chamada pelo seu grande idealizador e pelo, digamos assim, pelo pai da Constituição, Ulisses Guimarães, né, o deputado Ulisses Guimarães, que a denominou de Constituição Cidadã e a promulgou solenemente. Todos nós temos essa imagem vista hoje, ou antigamente, ou agora, porque ela é sempre repetida nas televisões, né? O deputado Ulisses Guimarães promulgando a Constituição depois de toda aquela luta pelas liberdades, tudo. Então, é dentro desse contexto que a gente discutiu aqui essa capacidade, essa atividade normativa ou legislativa, como querem alguns do Tribunal Superior Eleitoral, discutindo que tudo é feito em cima da interpretação sistemática da Constituição, que hoje se considera que a interpretação literal de uma lei, de um artigo, é a interpretação mais atrasada que existe, porque você tem que interpretar a norma dentro do contexto e dentro dos princípios que a ela estão inerentes, né? A Constituição, eu acredito que ela é feita para o povo, ela foi feita em nome do povo, e é com essa finalidade que deve ser praticada e deve ser exercida e devem ser respeitados os seus princípios. Estamos encerrando, então, essa quinta aula, essa última aula, sobre a questão da fidelidade partidária. Eu espero que tenha sido alguma coisa do que passamos aqui, do que conversamos, tenha sido proveitosa para os alunos e para você, telespectador da TV Justiça, que tenham podido receber alguma informação que o leve a refletir sobre até mesmo o comportamento do seu candidato, do deputado que você elegeu, do vereador que você elegeu, do prefeito que você elegeu, possa fazer uma determinação futura de comportamentos, não somente seus, como de todos aqueles que lutam nessa atividade tão nobre que é a atividade política, mas que é também tão distorcida e tão espezinhada, por vezes, por aqueles que mais deviam respeitá-la. Este é o programa Saber Direito, que pode ser contatado pelo telespectador através do e-mail saberdireito@stf.jus.br. As aulas anteriores tivemos a oportunidade de convidá-los para a próxima, agora temos apenas o prazer de agradecer a atenção que nos foi dispensada e, se possível, talvez apenas para um próximo curso. Muito obrigado.